Oi para todo mundo. Primeiramente, né, já agradecer aí a presença de vocês. Sei que esse não é um horário muito convencional aí para a gente fazer workshop, mas foi o horário que encaixou aqui na rotina. Então, vamos juntos aí. Espero que vocês possam aproveitar esse momento, aprender um pouquinho e que a gente possa trocar também, durante aqui o workshop. Então, fiquem à vontade para mandar mensagem no chat, para abrir o microfone. Então, é, espero que haja essa troca aí com vocês também. Eu vou desafiar vocês nesse sentido em alguns momentos. Então, o objetivo de hoje é ensinar um pouquinho para vocês sobre design thinking. Então, não sei se alguém já ouviu falar sobre essa metodologia ou já até aplica. Então, vamos dar uma introdução aí sobre essa temática e como que ela pode ajudar vocês no desenvolvimento da ideia a resolver o problema proposto no BioChallenge. Né? Então, vocês vão poder usar aí dessa ferramenta. Bom, antes de começar, deixa eu me apresentar. Então, muito prazer. Meu nome é Luma, eu tenho 28 anos, eu sou natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, fiquei aqui no sul de Minas. E hoje eu estou aqui em Santa Rita do Sapucaí, no Inatel, fazendo aí o workshop para vocês. Minha formação, eu sou técnica em equipamentos médicos pela Escola Técnica de Eletrônica aqui de Santa Rita, a ETFMC. Então, eu já sei que tem pessoas aqui da ET que estão participando do workshop. Eu sou engenheira biomédica formada pelo Inatel, me formei em 2020 e atualmente bem recente, inclusive. Eu estou como analista de desenvolvimento de produtos na Philips, então eu entrei na Philips semana passada. É uma nova fase aí da minha vida também. Sempre gostei muito de mexer com desenvolvimento de projetos, então durante a minha experiência, tanto acadêmica, na faculdade, na ET, e depois trabalhando também, né? Então, me formei, fui trabalhar como especialista, trabalhando com desenvolvimento de projetos aqui no Inatel, e por isso que eu estou aqui hoje, né, para dar esse workshop para vocês, que é uma área que eu gosto muito, principalmente desenvolvimento de projetos voltado para a área da saúde, né? Então, eu escolhi a engenharia biomédica, é a minha paixão. Tanto é que eu ingressei no mestrado, né? Então, estou terminando meu mestrado em engenharia biomédica. E, além, né, de trabalhar na Philips, eu sou professora aqui no curso de graduação de engenharia biomédica do Inatel. E atuo também como orientadora de projetos no eHealth Innovation Center, que é o centro de pesquisas em engenharia biomédica. Então, vocês podem ver que tudo na minha vida envolve engenharia biomédica, envolve desenvolvimento de projetos, de produtos de alguma forma, e espero, então, contribuir um pouquinho aí com o conhecimento de vocês. Então, a ideia desse workshop, né? Eu vou fazer uma introdução ao Design Thinking, o que que é o Design Thinking e como que vocês podem aplicar ele ao BioChallenge, né? Que é o mais importante aí de todos vocês, não só conhecerem a ferramenta, mas saber como usá-la. Então, vamos lá. Design. O que que vem na cabeça de vocês quando a gente vê essa palavra design? Design de quê? Talvez possa vir aí, né, um design de sobrancelhas, um design de interiores, né? Então, essa palavra design, ela pode aparecer em vários sentidos. E do latim, né, a origem dessa palavra, ela vem do designar, que quer dizer designar ou desenhar. Então, quando a gente fala do design de sobrancelhas, a gente está falando, né, do desenho da sobrancelha, do design de interiores, então, como que a decoração vai ser feita, né, internamente. Então, a gente tem esse sentido da palavra design, design de modas também. Para a gente aqui, o design thinking, né, o design, ele vai vir da tradução em inglês, que quer dizer plano, projeto, intenção ou processo. Então,
a partir de agora, vamos interpretar esse design como esse plano, como um projeto. E tudo que é natural, né, ele pode ser aplicado o design, um projeto, um desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, né, a frase do Rick Nietzsche, ele é um filósofo, né, um pesquisador que é conhecido aí como um dos pais aí do design, e ele diz que tudo que não for natureza é uma ação tangível de design. Ou seja, tudo aquilo que não é natural, né, que é próprio, né, ali, então o nascimento, né, ele é algo natural. Então, uma árvore, ela é algo natural. Tudo aquilo que não é da natureza, né, não é natural, é uma ação tangível de design. Então, você consegue pegar, reaproveitar aquilo que está na natureza e transformar em alguma outra aplicação. Então, o design, né, ele pode ser aplicado em tudo. E para a gente, o design, a gente vai entender aqui de acordo com a definição do Lobat, que diz que o design compreende a concretização de uma ideia em forma de projetos ou modelos. Então, pensando lá na tradução, né, de desenvolvimento de projetos de plano. Então, quando você pega uma ideia e concretiza ela em forma de um projeto, em forma de um modelo, então você está fazendo design. Então, todo mundo aqui já fez o design de alguma coisa em algum dia. Então, vocês já pegaram algo que estava na cabeça de vocês e colocaram isso de forma prática. Então, vocês já fizeram design. E aí, aqui a gente tem essa imagem de fundo, né? Pegou uma árvore e transformou ela em uma prateleira de livros. Então, aqui a gente fez um design, certo? Bom, e como que esse design, né, essa concretização de ideias em forma de projetos, ela saiu de uma meio acadêmico, né, o estudo do design, dessa disciplina do design, e chegou ao mercado e hoje é uma ferramenta amplamente utilizada pelas empresas. Então, inicialmente, né, começou a surgir algumas técnicas, algumas ferramentas de design lá em 1940, com o conceito do brainstorming. Então, o brainstorming é, né, a chuva de ideias. Então, quando você reúne uma série de pessoas para discutir e pensar em soluções para um determinado problema. E aí a gente usa essa técnica do brainstorming. E aí, dentro dessa técnica, né, ela envolve algumas regrinhas, então você tem que ouvir todo mundo, todas as ideias, sem julgar e, né, analisar e discutir, depois selecionar a melhor ideia ou a ideia que faz mais sentido. Então, esse conceito do brainstorming, ele começou lá em 1940. Depois, em 1962, houve uma conferência sobre os métodos de design. Então, foram unidos essas ferramentas, como o brainstorming e outras, e foi feita essa conferência. Depois, em 1969, o design ele apareceu como um modo de pensar, né? No livro aí, Science of Artificial, do Simon, ele propôs que o design, o desenvolver o projeto, ele era algo como um pensamento. E aí, em 1980, surgiu o termo do design thinking, que é justamente você pensar como um designer. Então, você pensar em ideias, em desenvolvimentos, em planos. Em 1982, o design thinking ele apareceu como um estilo cognitivo. Então, muito mais do que um modo de pensar, ele é um modo de aprendizado, né, que está ligado aí ao cognitivo. Em 1992, foi publicado aí o Design Thinking como teoria geral do design. Então, antes, o design, ele abraçava o Design Thinking, e aí em 1992 a gente teve quase que uma inversão. Então, o Design Thinking, ele foi tão forte, esse estilo cognitivo, esse modo de pensar, foi tão forte que ele passou a ser a teoria geral do design. E aí, né, teve uma empresa chamada IDEO,
que teve uma sacada muito boa. Pô, eu tenho vários métodos. Eu já entendi que o design é o meu estilo cognitivo, eu sou uma pessoa que consegue resolver os problemas. Por que que eu vou deixar isso só lá na academia, só lá no mundo das pesquisas e universidades? Não, vamos trazer isso para a prática, para o mercado e fazer negócio com isso. E aí começou-se a aplicar a metodologia do design thinking como um recurso organizacional. E aí a gente tem, então, né, o design thinking como essa metodologia. É uma metodologia que existe algumas fases, né, dentro dela. Então, tem a etapa da empatia, da definição, da ideação, do protótipo e do teste. E aí a gente vai ver, né, mais sobre cada uma delas. E aí, para a IDEO, ou melhor, né, para o Tim Brown, que é esse cara aí da foto, que desenvolveu escreveu esse livro e é um dos fundadores da IDEO. Ele diz que o design thinking é uma abordagem centrada no ser humano para a inovação que se baseia no kit de ferramentas do designer para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios. Então, essa frase aqui, ela resume tudo que é o design thinking. Então, ela é uma abordagem, é uma metodologia centrada no ser humano. Então, isso aqui é o ponto-chave do design thinking. A gente sempre tem que pensar no ser humano, no usuário, como o pilar, como o centro daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem essa metodologia que tem como centro, como meta, o usuário, e ela vai se basear no kit de ferramentas do designer. Então, nas ferramentas do brainstorming e muitas outras que eu vou mostrar aqui para vocês, para poder integrar, juntar, unir a necessidade das pessoas, a possibilidade das tecnologias. Então, você pega qual que é a necessidade, você usa as tecnologias que já existem e tudo isso para atingir o sucesso nos negócios. Então, isso é o design thinking, é essa abordagem centrada no ser humano que vai reunir necessidade, tecnologia e sucesso nos negócios. E essa metodologia, ela tem três elementos ou três pilares principais. Então, a gente tem a inspiração, a ideação e a experimentação. Então, para a gente aplicar essa abordagem, essa metodologia, primeiro você precisa se inspirar. Inspirar em quem? No usuário, né? Que ele está lá no centro. Depois que você se inspira nele, você vai idealizar uma solução para aquela necessidade que você identificou. Mas mais do que só pensar e idealizar, você tem que experimentar. Oi? Então, a gente tem esses três elementos e o design thinking não pode existir sem um deles. Então, se eu idealizar e me inspirar, mas não experimentar, né, a gente perde ali o equilíbrio. Ou se eu me inspirar numa ideia e ir direto para a experimentação e não passar pela ideação, também provavelmente eu não vou ter o sucesso. Então, esses são os três elementos, os três pilares do design thinking: inspiração, ideação e experimentação. E o design thinking, ele pode ser dividido em algumas fases. E aí a gente tem algumas interpretações diferentes. Então, em alguns locais vocês vão encontrar com 5 fases, outros locais com 6 fases. Esse diagrama aqui, né, ele é o design proposto pela Universidade de Stanford. Então, a gente tem aí como primeira fase a etapa da empatia. Nessa etapa, a gente vai conduzir algumas entrevistas, a gente vai descobrir algumas emoções, vai conhecer histórias. Depois, na etapa da definição, a gente vai pegar essas descobertas da etapa da empatia e vai criar ou identificar quais são os principais problemas, as principais necessidades dessas pessoas. Depois que a gente tem
essas necessidades a serem resolvidas, a gente vai para a fase de ideação. Então, aqui a gente vai usar o brainstorming e vai construir ideias. Depois de ter as ideias definidas, a gente vai para a parte de prototipação, que está muito ligado àquele pilar da experimentação. E aí, aqui no Design Thinking, a gente vai criar protótipos de baixa resolução, ou seja, a gente não vai fazer nada muito elaborado, a gente só tem que experimentar se aquela ideia que a gente teve faz sentido ou não faz para quem? Para o usuário. Então, a gente vai desenvolver esses protótipos e aí a gente vai testar, e vai testar com os usuários, tá? Com o público-alvo. E depois a gente tem a etapa da validação, né? Então, baseado nos testes, né, a gente pega os feedbacks e aprimora aquela ideia, aquele desenvolvimento. Então, essas são as fases, né, do Design Thinking proposto aí pela Universidade de Stanford. Uma outra ferramenta do Design Thinking é a do duplo diamante. Então, o duplo diamante, ele ajuda a gente a conduzir aonde que eu tenho que abrir a minha mente e aonde que eu tenho que focar. Então, essa ferramenta tem esse nome, né? Porque a gente considera aqui que a gente tem dois diamantes. Um diamante, ele está no contexto do problema. E o outro diamante, ele está no contexto da solução. Então, pensando lá nas fases que a gente acabou de ver, eu tenho um problema, eu tenho um usuário, eu tenho um problema e eu vou identificar esses problemas. Dentro do contexto do problema, para eu identificar esses problemas, eu primeiramente vou descobrir e eu vou divergir nas minhas observações. Então, eu vou abrir a partir daquele problema, eu vou observar, eu vou abrir, descobrir. Depois que eu descobrir, eu vou definir. E aí eu fecho o primeiro diamante. E aí, ao invés de divergir, agora a gente vai convergir. Então, eu sei que quando eu estiver aqui nas primeiras etapas, primeiro eu tenho que abrir a minha mente, descobrir, e depois eu tenho que focar para definir a principal necessidade. E aí a gente vai para o segundo diamante, que está no contexto da solução. Nesse diamante, de novo, a gente vai divergir, então a gente vai desenvolver ideias, desenvolver a solução, e por fim a gente vai convergir novamente, é, entregando a solução para o problema proposto. Então, o duplo diamante, ele está muito nesse sentido de guiar a gente, que horas que a gente deve focar e que horas que a gente deve inovar. E bom, esse foi, né, são as duas ferramentas. E para a gente aqui, o nosso design thinking, o que que a gente vai seguir? A gente vai considerar 5 etapas. Então, a gente tem a etapa da empatia, definição, ideação, prototipação e validação. Então, aquela etapa última que apareceu, né, da Stanford de teste, desculpa, de validação e teste, a gente une tudo aqui nessa última etapa. E se vocês observarem aqui, a gente tem o duplo diamante nos guiando em o que a gente tem que fazer. Então, aqui na etapa da empatia, eu vou divergir. Depois, na etapa da definição, eu vou convergir. E aí, eu vou para o segundo diamante. Na etapa de ideação, eu vou divergir. E depois, na etapa da prototipação e validação, eu vou convergir. Então, ajuda a gente a entender qual é o momento que a gente está. E aí vocês podem perceber, né, que o diamante do contexto do problema, ele costuma ser mais curto do que o diamante do contexto da solução. Então, é esperado que você gaste mais tempo idealizando e experimentando do que descobrindo. E para aplicar essa ferramenta, a gente tem algumas premissas. Então, a primeira premissa é que ele é um processo não linear. Ou seja, imagina que você passou pela etapa 1, 2, chegou lá na terceira etapa de ideação, você falou: nossa, mas será que esse realmente é o problema que eu deveria seguir, que eu deveria escolher? Acho que não, estou na dúvida. Então, eu posso voltar
na fase anterior. Então, ele não é um processo linear, ou seja, eu não preciso terminar todo ele para voltar a alguma etapa anterior. Segunda premissa, ele é centrado no usuário. Então, eu jamais, quando eu estiver aplicando a ferramenta, eu posso esquecer de que o foco é no usuário. E a terceira premissa é que em todo momento eu tenho que verificar se aquilo que eu estou fazendo é desejável, viável e praticável. Então, como a gente vai ter que unir aqueles pilares, né, da inspiração, da ideação e da experimentação? Será que aquilo que eu estou pensando, ou aquilo que eu estou fazendo, é desejável de fato para o usuário? É viável tecnicamente, economicamente? E é praticável, ou seja, os usuários realmente vão utilizar aquela ferramenta? Então, essas são as premissas do design thinking. E aí aqui a gente tem, então, essa introdução, né, ao, a essa abordagem, ao design thinking. E aí agora a gente vai, eu vou ajudar vocês a direcioná-los a aplicar essa ferramenta ao BioChallenge. E aí eu vou mostrar algumas metodologias e outras ferramentas que vocês podem utilizar para fazer o projeto de vocês do BioChallenge. E aí aqui tem uma surpresa boa, é que vão ter algumas tarefinhas que eu vou mostrar aqui para vocês, uns desafios. E quem entregar depois essas tarefas lá pelo grupo do Discord, então eu imagino que vocês já estejam lá no Discord, quem fizer a entrega dessas tarefas vão ganhar bips extras. Então, vocês aqui que estão presencialmente já vai validar BIPs para as equipes. Quem entregar essas tarefas, as equipes que entregarem essa tarefa vão ganhar ainda mais BIPs, ou seja, uma oportunidade aí de vocês acumularem as moedas. Então vamos lá. Primeira etapa, etapa da empatia. O objetivo aqui é a gente entender as necessidades e as motivações do outro. Para a gente desenvolver bem essa etapa, a gente tem que vestir a lente da oportunidade. Qual que é a lente da oportunidade? Ela vai diferenciar problema e necessidade. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um cenário, certo? Um cenário de um hospital, né, com a fachada, né, a entrada de um hospital. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é o problema desse cenário? Então, responde aí, coloca no chat, abre o microfone. Qual que é o problema desse cenário? O que que vocês estão vendo aí nessa foto? A falta de bancos, organização mesmo no local. Boa. Então, ó, não tem banco, tem um tanto de gente ali sentada no passeio, né, deitado na grama. As pessoas estão esperando no lado de fora. Tem uma hiperlotação, então tem muita gente. Tem gente ali no sol, né? E aí, pensando nesses problemas, como que a gente pode resolver esse problema? Que vocês fariam, assim, de forma bem rápida, assim, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês para resolver esse problema dos bancos, das pessoas estarem ali do lado de fora? Pra colocar mais, tipo assim, deixar mais organizado, em vez de deixar as pessoas esperando por fora, deixar as pessoas esperar dentro do local. Que aí passa uma vibe mais organizada, assim. Bom, então, instalar novos bancos, né, organizar as filas, aumentar a eficiência dos processos médicos, um local coberto mais confortável. Então, essas são algumas soluções aí que a gente observou ou está propondo quando a gente está analisando o problema. Agora eu vou mudar um pouquinho. A gente tem esse mesmo cenário, só que agora a pergunta é: quais são as necessidades dessas pessoas? Por que que essas pessoas estão ali? Quais são as necessidades dessas pessoas que estão aí?
Atendimento médico. Atendimento médico, certo? Normalmente, né, a gente vai no hospital só quando a gente precisa de atendimento. E pensando, né, na pessoa. Então, lembrando lá que o design thinking é focado na pessoa. Vocês imaginam que quando a gente vai no hospital, a gente está passando mal, a gente, né, já está desconfortável, está com dor, e aí você tem, né, essa necessidade, então, do atendimento da médico, né, e de um atendimento humanizado. E aí, pensando nessa necessidade do atendimento, como que a gente pode atender essas necessidades? Ou quais são as soluções para a gente atender essas necessidades? O que vocês fariam aí? Contratar mais médicos, atendentes para profissionais da área, mais Totens consultórios. de autoatendimento para redução das filas. Um totem ali de autoatendimento, contratar mais médicos. Então, vejam que o cenário, né, a foto é a mesma, certo? Só que no primeiro caso, a gente estava avaliando o problema, e aí o problema realmente era a falta de banco, as pessoas estarem ali todas desconfortáveis. Só que será que a gente só instalasse mais bancos, ou a gente colocasse uma cobertura, né, para as pessoas não ficarem do sol, realmente atenderia a necessidade dela do atendimento? Talvez não, né? Só que quando a gente veste a lente da oportunidade e aí a gente para de focar no problema e foca na necessidade, aí a gente vai pensar em soluções que vão fazer mais sentido. Então, como que eu posso resolver o atendimento? Então, eu posso contratar mais médicos, eu posso fazer uma melhor organização das filas, eu posso direcionar essas várias pessoas para postos de saúde, em vez de todo mundo ir lá para o hospital. Será que a gente pode redistribuir, né, na rede de atenção do município? Então, a gente começa a pensar em soluções que realmente vão resolver os problemas ou atender às necessidades. Então, a partir de agora, toda vez que vocês forem pensar num projeto, né, vocês não vão mais perguntar qual é o problema. Então, do nosso caso aqui do Bartelli, dos idosos, não é o problema dos idosos. A gente vai se perguntar quais são as necessidades dos idosos. E aí, com certeza, vocês vão pensar em soluções que vão resolver, de fato, essa necessidade, esse problema. Então, vejam que é uma mudança pequena, né? Só como a gente enxerga aquela situação. Em vez de enxergar como um problema, procurar pela oportunidade, pela necessidade. Fez sentido, gente, para vocês? Vocês conseguiram perceber essa diferença? Sim. Ô, Luma, Uhum. uma coisa. Você poderia voltar 2 slides atrás, rapidão? Só para tirar print? Oi, cortou um pouquinho. Aí você poderia voltar 2 slides, que eu tô fazendo um relatório sobre isso. Ah, tá. Depois eu disponibilizo lá para vocês também o PDF com, né, o slide completo. Bom, então, nessa primeira etapa da empatia, a gente vai procurar pelas necessidades, a gente vai entender as necessidades das pessoas. E aí, a ideia, né, é a gente fazer um mergulho no caso. Então, a gente, usando o olhar empático, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro, a gente vai entender qual é o comportamento humano. E aí aqui a gente tem, né, o caso aí do senhor Antônio, da senhora Dolores e o caso da dona Benedita, né, para categoria presencial e categoria online. Então, depois eu vou convidar vocês a revisitarem, né, quais são as temáticas, as problemáticas que a gente colocou para vocês de cada um desses casos,
e vocês vão agora não olhar o problema, mas procurar pela necessidade do senhor Antônio e da senhora Dolores e a necessidade da dona Benedita. Então, fica aí esse primeiro desafio, né, para vocês. E como que a gente vai entender a necessidade dos idosos, para que a gente realmente entenda quais são as motivações deles? Então, aqui a gente tem, né, os níveis de profundidade. E aí a gente vai descendo esse nível, vai mergulhando, né, nessa descoberta. Então, primeiramente, a gente tem o que a pessoa fala, né? Então, como que a gente pode obter? Então, eu posso chegar e entrevistar a senhora Dolores, né? Entrevistar um idoso, e aí ela vai falar, né? A profundidade desse conhecimento é o que ela está falando. Então, esses dados são expressos por palavras. É um conhecimento explícito, né? Foi falado. Então, é aquilo, é o que a pessoa. Você pode perguntar o que que você sente, o que que você. Qual que é a sua necessidade? Então, você poderia chegar lá no caso do hospital e perguntar por que que você está aqui? O que que você gostaria para melhorar, para te deixar mais confortável? E aí a pessoa ia falar, e aí você ia registrar os dados. Mas isso ainda está num nível muito superficial. Talvez só pelo que a pessoa fala, a gente não consiga identificar de fato a necessidade dela. Aí a gente pode descer mais um nível, que é entender o que que a pessoa faz e o que que a pessoa usa. E é isso a gente vai obter através da observação. Então, você faz a entrevista, mas você também observa. Observa o que que ela está fazendo, quais são as ações dela. Então, a pessoa chega lá no hospital, aí ela vai até a recepção, aí a recepção ela pega uma pulseirinha, e da pulseirinha ela vai para triagem. Então, aí ela vai e procura um lugar para sentar porque ela está com dor. Então, a gente vai observar o que que ela está fazendo. E aí, esse tipo de conhecimento é um conhecimento observável. E os dados que a gente vai extrair são as ações daquele público. Mas a gente pode ainda descer mais um nível, que é o nível de entender o que que a pessoa pensa, o que que ela sente e o que que ela sonha. E para a gente atingir esse nível de profundidade, a gente tem que vivenciar a mesma situação que aquela pessoa. E aí, esse tipo de conhecimento, a gente diz que é um conhecimento tácito, latente. Então, é um conhecimento que tá ali, né? Que você passou por aquilo. E quais são os dados? Os comportamentos. Então, você sabe como você vai se comportar ou como a maioria dos pacientes se comportam quando chegam até um hospital. Então, esses são os níveis de profundidade. Quanto mais baixo, mais profundo for, melhor, mais precisa vai ser a nossa identificação das necessidades. Então, pensando lá no caso, né, dos idosos, a gente pode entrevistar, né? Vocês podem entrevistar aí os idosos que vocês conhecem, vocês podem observar o que que eles estão fazendo e talvez vivenciar. Então, passar um dia ali e vivenciar aquela situação junto com o seu público. E na hora de fazer essas etapas, né, principalmente a etapa da observação, existe uma outra técnica que é a da observação AIOU. Então, essa é uma técnica que foi apresentada. Eu fiz um curso de design em saúde lá no Einstein, né, em 2023, e aí eles apresentaram essa técnica e eu achei ela sensacional. E, né, levo aí para a vida e repasso para o máximo de pessoas que eu posso, porque ela faz muito sentido. Então, o que que é essa técnica de observação AIOU? Então, quando a gente imagina que vocês chegaram lá no hospital e aí vocês vão observar, mas o que que vocês vão observar? Primeiro, de atividades. Então, quais são as tarefas que os usuários ou os colaboradores, os funcionários desempenham e qual que é o passo a passo? Então, quais são as primeiras ações ali do usuário quando eles chegam ou saem daquela unidade? Depois a gente vai observar o E de espaço. Então, quais são as características importantes do espaço? Então, qual é a posição dos móveis? Quais são os objetos? Como que
né, quantas cadeiras que tem. Então, observar o espaço. Depois a gente vai observar as interações. Então, como é o contato entre as pessoas, né? Então, entre o paciente e o funcionário, entre o paciente e os objetos que estão ali. Então, por exemplo, um totem ou uma maquininha de tirar senha. Então, quais são essas interações que acontecem entre as pessoas e entre as pessoas e os objetos. Depois, a gente vai observar quais são os objetos, né? Ou de objetos. Quais são os elementos físicos e aqui quais são as suas condições. Então, a cadeira está quebrada, a cadeira é confortável, a cadeira é dura. Então, você vai observar, além do espaço, né? Qual é o objeto e qual é a condição daqueles objetos. E por fim, mas não menos importante, a gente vai observar os usuários. Então, quem são os usuários e como eles se comportam. Então, quais são as características físicas? Então, são idosos ou são pacientes mais jovens, são pacientes mais velhos, é um paciente que tem diabetes, é um paciente obeso, um paciente magro. Então, você vai anotar as características físicas e comportamentais. Então, eles gritam, eles ficam em silêncio. Então, qual é o comportamento dos usuários? E não só do público-alvo, no caso do paciente lá no hospital, mas também o usuário, que pode ser um funcionário, que pode ser o segurança que está lá na porta do hospital. Então, a gente tendo nessa referência do A, E, I, O, U, a gente não vai esquecer de anotar nada e vai fazer uma observação muito bem feita. E aí, a partir dessas observações, dessas entrevistas, a gente vai conseguir entender de fato as necessidades e as motivações. E aí, chega aqui a primeira tarefa. Então, valendo aí 5 bips extras, né, para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pesquisar mais sobre o dia a dia dos idosos. Então, vocês já tiveram aí o workshop junto com a Maria e com o Marco, tiveram aí o workshop para a galera do online com a professora Elisa. Então, eles compartilharam aí com vocês mais, né, sobre a realidade dos idosos, a realidade das tecnologias envolvidas nesse cenário. Mas vocês vão pesquisar. E depois, né, para poder observar esse dia a dia dos idosos, vocês vão aplicar a técnica do AEIOU. Então, vão registrar, né, as atividades, espaços, interações, objetos e os usuários. E como é que vocês vão pesquisar sobre o dia a dia dos idosos? Então, vocês podem fazer isso. Eu tenho um idoso em casa, um avô, uma avó, um tio, pai, mãe. E aí você vai fazer essa técnica, né, do AIOU. Ou não tenho nenhum idoso perto, não tenho ninguém diabético perto. Vocês vão procurar. Então, hoje tem muito, né, rede social mesmo, página de Instagram, TikTok. Tem muitas pessoas que relatam o dia a dia delas ou relatam o dia a dia das pessoas que elas convivem. Então, vocês podem procurar, achei uma página de uma pessoa que tem diabetes, uma página de um neto que compartilha o dia a dia do avô ou da avó. E aí vocês podem pegar, né, anotar o link desse vídeo ou uma notícia, né? Então, uma entrevista, uma reportagem, e aí vocês vão compartilhar o que vocês encontraram, se foi algo pessoal ali, algum conhecido que você vivenciou, ou se você só procurou na internet. E aí você vai aplicar essa técnica de AIOU nesse vídeo, por exemplo, ou nessa situação, e vai registrar. Essas tarefas, essas anotações que vocês fizeram, vocês vão compartilhar lá no grupo do Discord. Então, cada equipe tem o seu grupo, certo? Foi criado um canal, ou é para vocês, na verdade, criarem um canal com a equipe de vocês. Então, tem todo o manual lá né, que foi disponibilizado para vocês sobre o Discord. Então, quem ainda não criou o canal da sua equipe, já cria para vocês entregarem essas tarefas.
E aqui, gente, não precisa ser nada muito complexo, não. Vocês vão escrever ali um parágrafo explicando qual que é a observação, a pesquisa que vocês fizeram e qual é as atividades, espaço, interações, objetos e usuários daquela situação que você analisou. Beleza? Essa é, então, a tarefa 1. Agora, a gente vai, e aí a gente encerra aí a etapa da empatia. Daí a gente vai para a etapa da definição. Essa é a segunda etapa do Design Thinking e o objetivo dela é delimitar a principal oportunidade. Como que a gente faz isso? Aí a gente tem uma outra ferramenta que é a matriz CSD. C de certeza, S de suposições e D de dúvidas. Então, aqui, todas aquelas anotações e observações que a gente fez lá na etapa da empatia, quando você fez uma entrevista, quando você foi até o local, quando você vivenciou, você vai registrar tudo aquilo. E aí, tudo aquilo que for um fato ou um dado, você vai anotar, né, num post-it. Então, a ideia aqui da matriz, essa ideia é que ela seja um quadro. E aí você separa em certezas, suposições e dúvidas esse quadro, e aí você vai colocando post-its. O que que são fatos e dados? É aquilo que é uma verdade, certo? Então, você foi lá no hospital naquele dia e você anotou quantas pessoas que tinham ali naquele momento. Então, isso é um fato. Naquele momento, tinham 130 pessoas para ser atendida. Então, você vai anotar, haviam 130 pessoas na fila de espera, ponto. Que a gente sabe que é fato ou um dado, e coloca lá nas certezas. Suposições. Então, suposições é aquilo que você faz a observação e você tem a sua vivência, né, o seu conhecimento. E aí você vai supor algumas coisas. Ah, então, eu acho que tem poucos médicos para atender. Então, é uma suposição. Você não sabe se tem poucos médicos ou não, porque você não perguntou. Então, você coloca isso como suposição. Aí você vai começar a pegar um post-it e escrever, eu acho, tananã, e o que você, né, escreve. E depois, dúvidas. Então, tudo aquilo que for uma dúvida termina com uma interrogação. Então, por exemplo, será que tem atendimento para... tem pronto atendimento no hospital, ou, sei lá, tem atendimento especializado para idosos, especializado para criança? Então, uma dúvida, eu não sei, teria que perguntar. Então, você vai separar todas as suas anotações em aquilo que é uma certeza, aquilo que é uma suposição, começando com eu acho, e aquilo que for uma dúvida termina com interrogação. Depois que a gente faz, né, monta esse quadro, a gente vai reorganizar. Então, a ideia aqui é que o design thinking ele seja aplicado por uma equipe multidisciplinar. Então, quanto mais pessoas diferentes estiverem envolvidas, melhor, porque cada um vai ter um ponto de vista, vai ter uma vivência. E aí, cada um vai anotar, né, suas certezas, suposições e dúvidas e vai colocar nesse grande quadro. E aí, depois desse quadro, a gente vai reorganizar ele. Então, imagina lá, eu tinha colocado como uma suposição, né? Eu acho que tem poucos médicos. Só que alguém anotou, e isso é um fato. Então, alguém foi lá na entrevista e perguntou para a equipe do hospital quantos médicos que tinham, e aí tinham 2 médicos atendendo. Então, aquilo que para mim era uma suposição, para alguém é um fato ou um dado, porque ela perguntou e falaram, tem 2 médicos atendendo. Então, eu vou mover aquele post-it do eu acho, né, que tem poucos médicos, lá para fatos e dados, né, lá para a coluna das certezas, porque aquilo já foi esclarecido. A mesma coisa para dúvida. Então, alguém pode ter perguntado se lá tem atendimento especializado. Então, aquilo que era uma dúvida para mim já foi respondido por outra pessoa. Então, a gente move aquele post-it lá para certeza. No fim das contas, o que que a gente quer? Que a coluna das certezas e suposições esteja repleta
e suposições e dúvidas estejam com poucas. Se não acontecer isso nesse quadro, o que que significa? Que a gente não fez uma etapa da empatia bem feita, porque a gente tem que ter mais fatos e dados do que suposições e dúvidas. Se eu tenho muita dúvida sobre aquele cenário, é porque eu não entendi as necessidades dele de forma adequada. Beleza, aí a gente aplicou, né, a matriz SD, fez ali essas reorganizações, eu tenho vários fatos e dados. Aí a gente vai evoluir esses fatos para o insight. Então, os dados, né, são essas observações, esses fatos, e a gente vai evoluir ele primeiro para a informação. O que que é uma informação? É quando a gente pega um dado e coloca ele dentro de um contexto. Depois da informação, a gente evolui ela para um conhecimento. Então, a gente dá um significado para essa informação. E por fim, a gente evolui o conhecimento para uma sabedoria. Então, é um conhecimento elucidativo, né? Algo que vira, né, uma sabedoria comunitária ali. Então, um exemplo da evolução do fato para insight, né? Que a gente tem uma observação, um exemplo que as pessoas movem a cadeira alguns centímetros para cá e para lá antes de se sentarem. Então, lá no hospital, alguém observou que antes de sentar, antes do paciente sentar na cadeira que estava disponível, ele deu uma movimentadinha assim na cadeira para ter certeza ali que está no. Não, é só para observação, né? Que ele move a cadeira para lá e para cá antes de sentar. Aí a gente vai interpretar esse dado, ou seja, a gente vai transformar ele na informação, vai dar significado para ela, transformando em conhecimento. Então, as pessoas movem as cadeiras antes de se sentarem como forma de demonstração de controle sobre o objeto. Então, a observação era que as pessoas mexem a cadeira. O que que é o conhecimento? Que elas fazem isso como forma de demonstrar controle sobre o objeto, para ter certeza ali que está tudo bem. E como que a gente evolui isso para a sabedoria? Antes de tomarem posse de coisas, as pessoas demonstram seu controle sobre essas coisas como forma de declarar autonomia para si mesmo. Então, uma coisa que saiu lá da cadeira, de mexer a cadeira para lá e para cá, se tornou uma sabedoria de que, de forma geral, as pessoas, antes de tomar posse de qualquer coisa, antes de pegar uma cadeira, antes de pegar uma garrafinha, ou seja lá o que for, elas gostam de demonstrar o seu controle sobre sobre aquela coisa que ela está tomando posse, para ter certeza, e declarar autonomia para elas mesmas. Então, a gente evolui um fato para um insight. Como que a gente pode descrever esse insight? Então, a gente tem aqui um macetinho que é descrever o usuário, a necessidade e qual que é a problemática, ou qual que é a barreira daquela necessidade. Então, a gente vai frasear esse insight, né, usando aí essas três partes. Então, um outro exemplo aqui. Aficionados por leitura, que é o usuário, gostam de folhear livros e revistas antes de efetuarem a compra, que é a necessidade, mas sentem-se constrangidos ao fazê-lo por considerarem que estão roubando informações. Essa é a problemática. Então, a gente consegue identificar nessa frase, essa frase é um insight. Quem é o usuário, qual é a necessidade dele, que é folhear o livro, mas a problemática é que ele sente constrangido de fazer isso lá na livraria. Então, esse é um insight, né? E é uma forma da gente escrever, transformar tudo aquilo que foi observado na etapa da empatia em um insight. E aí, tendo vários insights, a gente vai para etapa da definição do problema central. Então, a partir de todos aqueles insights, eu vou definir qual é o principal que eu vou atacar. E aí, a gente tem como frasear isso, né, de novo. Então, você coloca uma forma de resolver um problema para quem que é a população, quem é o usuário, com o objetivo de e que seja um resultado mensurável. Então, pensando lá que a gente foi no hospital e observou e fez as entrevistas e montou a matriz SD, tinha muitos fatos e dados, a gente evoluiu tudo isso para insight, a gente vai escrever, vai avaliar esses insights todos e vai
é escrever que a principal necessidade deles era a parte de atendimento médico. Então, uma forma de melhorar o atendimento médico para então, os pacientes do hospital Dr. Mário Gatti, que era o hospital lá da foto, com o objetivo de aumentar a satisfação dos pacientes em 30%, ou reduzir a fila de espera em 20%. Então, um resultado mensurável. E aí a gente escreve esses insights, ou os principais problemas nessa forma, né? Uma forma de, para, com o objetivo de. Então, aí a gente vai para a segunda tarefa aí, do workshop, que é, a partir da ideia do desafio de vocês, da categoria de vocês aqui no BioChallenge, vocês vão montar a matriz CSD. Então, vocês já têm as informações do case, né, da dona Benedita e do senhor, o senhor Antônio e senhora Dolores. Então, vocês vão observar, vão pegar casos semelhantes, vão montar essa matriz CSD e depois vocês vão sintetizar, vão evoluir aquilo para insight e vão sintetizar em uma frase. Uma forma de, tananã, para, tananã, com o objetivo de. Então, vocês vão mandar lá na tarefa do Discord essa frase. Qual que ficou aí o problema principal, ou a principal oportunidade do projeto de vocês? Pode ser mais de um, né? Então, a gente deu uma série de problemáticas dentro dos cases para vocês e vocês podem não selecionar só um problema, vocês podem querer resolver tudo, não tem problema. Vocês vão montar mais de uma frase ali. E aí, vocês vão compartilhar a frase lá no Discord. Ok? Luma, desculpa, licença, você pode só Oi, anotar um pouquinho o slide anterior? Eu sei que você vai claro, compartilhar depois, mas eu estou fazendo algumas anotações aqui. Ah, obrigado. imagina, Perfeito, obrigado. imagina. Bom, aí a gente vai para a etapa da ideação, né? Como é que vocês pensam, como que a gente pode pensar em soluções para essa necessidade que a gente determinou? Então, o objetivo aqui da etapa de ideação é gerar ideias que podem servir como soluções. E aí, quando a gente fala de pensar em ideias, a gente fala de criatividade. E a gente tem a criatividade individual e a criatividade coletiva. A criatividade individual é o primeiro passo. Então, primeiro eu vou pensar sozinha em algumas soluções, e aí depois eu vou para a minha equipe e fazer isso de forma coletiva. Mas como que eu posso desenvolver ideias sozinhos? Ah, eu não sou uma pessoa muito criativa. Então, agora, a partir de hoje, não tem mais isso. De acordo com o Paul Guilford, ele era um psicólogo e ele desenvolveu aí a psicologia da criatividade. O que seria essa psicologia da criatividade? Ele mostra para gente que a criatividade ela pode estar relacionada à personalidade ou relacionada ao conhecimento. Então, personalidade é aquela pessoa que fala, nossa, aquela pessoa é criativa. Ou seja, aquela pessoa que sempre tem uma resposta nova ou uma resposta que não aparece muito, né? Uma resposta infrequente. É aquela pessoa que normalmente ela é super adaptável, ela consegue adaptar a qualquer realidade, ela tem facilidade de resolver os problemas e ela desenvolve aí sites, né? E tem ideias bem originais. E essas personalidades, elas ainda podem ser divididas do tipo artística e científica. Então, aquela pessoa que utiliza essa criatividade, essa personalidade criativa, para o lado artístico, né? Então, os grandes pintores, músicos, cantores e etc. Ou aquela pessoa que usa a criatividade para o lado científico, que vai desenvolver, que vai descobrir a cura da doença. Então, ela tem, né, isso como personalidade. Mas
a notícia boa é que se você não é uma pessoa, isso não faz parte da sua personalidade, você pode desenvolver isso através do conhecimento. E aí, o Paul Guilford, né, dentro dessa psicologia da criatividade, chamou isso de pensamento divergente. Então, a gente tem 4 fatores que a gente pode trabalhar, que é a fluência, a flexibilidade, a elaboração e a originalidade. Como que a gente desenvolve o pensamento divergente? Então, primeiro, a gente vai trabalhar no fator da fluência, que é a quantidade de inputs criativos propostos para uma problemática específica. Essa quantidade de inputs, né, ela pode estar pode ser ideacional, então a quantidade de ideias que você tem, a quantidade de relações que você consegue fazer para um determinado problema e a quantidade de coisas que você consegue expressar, né? Então é a fluência expressiva. Então, vamos pegar uma situação, e eu gosto desse exemplo aqui. Tijolo. Imagina que a gente tem um tijolo aqui. Quantidade de inputs criativos. O que que a gente pode fazer com tijolo? Então, escreve tudo que está na cabeça de vocês. O que que você faria com tijolo? Fala aí, gente. Quebrar o tijolo. O que mais que a gente pode fazer com tijolo? Construir uma casa? Sei lá. Construir uma casa. Construir algo, usar como apoio para sentar. Então, a gente poderia ficar aqui pensando em 1000 utilidades para o tijolo. O que a gente faria com o tijolo? A gente podia quebrar, a gente podia usar como apoio para sentar, a gente podia usar para construir uma casa, uma parede, uma churrasqueira, um banco, e a gente trabalharia aqui a fluência, que é a quantidade de inputs. Então, quanto mais ideias a gente tiver, melhor. Então, eu vou listando todas essas ideias. A outro fator é o da flexibilidade. Então, é a possibilidade da gente trocar a categoria da função. O que que é isso? Então, a maioria aqui, né, alguns de vocês falaram, vou usar para construir uma casa, para construir algo. Então, a gente está tudo nessa categoria da construção. Aí alguém falou, eu vou usar para quebrar, sei lá, vou usar o tijolo para atacar em alguma coisa. Está numa outra categoria. Eu vou usar como apoio, então eu poderia pensar também, né, um apoio para sentar, vou usar como peso de papel. Então, elas são categorias diferentes. Dentro do pensamento divergente, além da gente ter várias ideias, que é a fluência, quantidade de ideias, a gente sempre tem que, na hora que está pensando, ver se elas são flexíveis. Então, eu consigo, todas as ideias que eu estou tendo, é tudo ideia de construção, de algo que eu vou construir, ou eu pensei, pode ser usado para construção, mas também pode ser usado como apoio. Então, isso é a flexibilidade. Depois, a gente vai para o terceiro fator, que é o da elaboração. Então, a partir dessas ideias, informações que já foram produzidas lá na fluência ou na flexibilidade, a gente vai começar a acrescentar detalhes. Então, eu vou usar para construir algo, vou usar para construir uma casa. Eu vou usar o tijolo, tantos tijolos, eu vou usar o tijolo na vertical, na horizontal para construir. Então, você vai adicionando detalhe à informação que já foi produzida. E o quarto fator do pensamento divergente é o da originalidade. Então, você observar qual que é a raridade estatística dessa ideia que você teve, né, da manifestação ideacional. Ou seja, aquela ideia que eu coloquei ali, ela é original? Todo mundo pensou naquilo? Ou foi uma coisa totalmente fora da caixa? Então, a maioria talvez tenha pensado, e é o normal, né? A gente vai pensar no tijolo para construir alguma coisa. Mas aí alguém, né? O Nicolas aí falou sobre o apoio para sentar, falou sobre utilizar para quebrar.
Então, são ideias originais que não apareceram tantas vezes. Então, a partir de hoje, todo mundo aqui consegue se tornar uma pessoa criativa trabalhando esse pensamento divergente. Então, toda vez que vocês se depararem com algum problema, primeiro, vocês vão usar a lente da necessidade e, na hora de desenvolver as ideias, vocês vão anotar, então, quantidade de inputs sem ter, essa ideia é muito boba. Não é. Toda ideia é bem-vinda. Isso vem lá do brainstorming também. Então, nenhuma ideia pode ser julgada, não existe ideia boa ou ideia ruim. Então, você vai listar tudo que vem na sua cabeça, por mais mirabolante que ela pareça ser. Enquanto você está pensando, você vai ver se tudo que você está pensando está muito dentro da mesma categoria ou se você consegue pensar em coisas de categorias diferentes. Depois vocês vão elaborar aquelas ideias que você já teve e vão observar também se elas estão sendo originais. Isso é a criatividade individual. A gente desenvolveu o pensamento divergente. Depois que vocês, de forma individual, pensaram nas possibilidades, né, nas soluções, a gente vai para criatividade coletiva. E aí a gente tem que tomar cuidado com o automatismo. O que é natural quando a gente está numa mesa e as pessoas vão falar novas ideias? Automaticamente a gente já julga aquela ideia. Ou você concorda ou você discorda. Então, enquanto o colega está falando, você fala, nossa, real, faz muito sentido, também pensei isso. Ou então você fala, nossa, nada a ver, que viajou. Então, ou você concorda ou você discorda. Mas aqui dentro do design thinking, a gente não vai para o automatismo, a gente vai trabalhar, exercitar a comunicação empática. Então, enquanto o outro está falando, em vez de você concordar ou discordar, você vai se fazer a pergunta: e se? E vai completar. Então, o outro deu a ideia: vamos usar como apoio para sentar? Aí você fala, e se eu usar o tijolo como apoio para sentar e também fazer um sei lá o quê? Então, você vai trabalhar, complementar a ideia do outro e não concordar ou discordar. Então, essa é a dica aí para criatividade coletiva. E aí, se reuniu todo mundo compartilhou as suas ideias, trabalhando a comunicação empática, aí a gente vai ter que escolher qual é a ideia que a gente vai seguir. Para isso, a gente vai agrupar os conceitos semelhantes. Então, todo mundo que pensou coisas parecidas, a gente vai colocar isso num grupo. Depois, a gente vai categorizar, né? Então, a gente vai classificar esses agrupamentos, esses conceitos semelhantes por temas. Então, todos esses aqui são relacionados à construção, esses aqui é usado como apoio e por aí. E aí vocês vão gerar sínteses desses agrupamentos. Então, o que é a ideia geral daquele agrupamento? E por fim, vai priorizar, ou seja, vai eleger qual que é a melhor solução baseada nessa síntese. E aí, se a gente fizer isso de forma bem feita, provavelmente você vai ter uma ideia perfeita, que atenda à necessidade, que, lembrando, seja viável, praticável e desejável. Então, a todo momento, lembrar dessa premissa de se perguntar. E aí, você vai ter, né, a ideia ali geral. Aí, a tarefa 3, né, vai ser vocês marcarem as mentorias, né, que vão começar aí a partir da próxima semana e discutir essas ideias com os mentores, certo? Então, a gente vai passar lá para vocês no grupo como vocês vão fazer o agendamento dessas mentorias, vai ser direto pelo Discord. A gente vai disponibilizar para vocês a lista de mentores e os horários disponíveis, e aí vocês marcam ali meia hora, 15 minutos, uma hora, para conversar com esses mentores e explicar as várias ideias que vocês tiveram para eles ajudarem a vocês a pensarem em como desenvolver ela, certo? E aí vocês vão fazer isso, né,
a partir das observações de tudo. Primeiro individualmente, então aplicar lá o pensamento divergente para ter várias ideias. Depois vocês vão discutir isso de forma empática com a equipe e vão levar essas ideias ou a ideia ou as várias ideias para os mentores para poder ajudar vocês a escolherem. Pode ser o orientador de vocês, pode ser um colega também que vocês tenham falar, ó, pensei isso e pensei aquilo, o que você acha que é mais legal? Então, aí vocês vão, quem marcar lá a mentoria, né, vai ganhar aí também os BIPs. Então, as mentorias, elas valem BIPs. Beleza? Então, etapa de ideação. Então, bora seguir aqui para a etapa da prototipação. E aí a ideia aqui é a gente construir protótipos para tornar as ideias tangíveis. E aí a gente tem aqui uma fala, né, do David Cayley, que é também um dos fundadores da IDEO, lá junto com o Tim Brown, que diz: fale rápido, tenha sucesso mais cedo. Então lembra lá do pilar do Design Thinking, que é experimentação, ideação e inspiração? Então, a gente já fez a inspiração lá na empatia e na definição, a gente já fez a ideação, na etapa de ideação, e aí agora a gente vai para a parte de experimentar, na etapa de prototipação. E aqui a gente vai desenvolver protótipos simples. Por quê? Se a gente falhar rápido, ou seja, você desenvolve algo simples, testa, vê que não deu certo, você já arruma e aí você vai ter sucesso mais cedo. Se nessa etapa aqui a gente construir uma coisa já muito complexa e na hora de validar a gente vê que não era bem aquilo, a gente perdeu um tempão e vai demorar mais para ter sucesso. Então a ideia aqui é você construir protótipos que consigam tornar aquela ideia tangível. E quais são as etapas do processo de prototipação? E que entra, né, na parte do desenvolvimento de projeto também. Então, a primeira etapa, quando a gente vai desenvolver um novo projeto, um protótipo, é a gente planejar. Então, quais são os objetivos daquele protótipo? Qual que é o público-alvo? Quais são as ferramentas e quais são os materiais que eu vou precisar para construir aquele projeto? Depois eu parto para a etapa da criação em si, onde vai ser desenvolvido baseado em tudo aquilo que eu coletei, né, nas etapas anteriores. E aí aqui a ideia é que o protótipo ele seja funcional e que ele consiga representar de forma fiel a ideia que vocês tiveram, mas sendo um protótipo de baixa resolução, ou seja, que não seja algo muito caro, nem algo super complexo. Depois, ao longo do desenvolvimento do projeto, você vai estabelecendo alguns testes. Então eu desenvolvi aqui o firmware, vou testar se está funcionando. Depois eu desenvolvi o software, vou testar se está funcionando. Para que você já possa ir refinando, né, que é a quarta etapa, baseado nesses testes, e aí, no fim, você tem um protótipo funcional que representa muito bem a sua ideia. E aí existem alguns tipos de protótipos que a gente pode desenvolver. Então, existem, do ponto de vista da representação, os protótipos funcionais, que são aqueles protótipos que eles vão imitar a função do produto real, ou seja, ele é fiel à funcionalidade do produto final. Por exemplo, aqui no Inatel, na época da pandemia, a gente desenvolveu um protótipo de ventilador pulmonar, que é esse aqui de cima da foto. O que a gente queria validar com ele? A funcionalidade. Então, usando os componentes que a gente tinha na época. Então, não sei se vocês lembram, na época da pandemia, além de todo o caos da pandemia, teve também falta de componente eletrônico. Você não conseguia comprar componentes. Então, a gente teve que desenvolver um protótipo de baixa resolução, ou seja, com os materiais que a gente tinha aqui disponível. E aí a gente validou toda a funcionalidade de um ventilador pulmonar, dos parâmetros de funcionamento dele, você consegue selecionar através dos botões aqui qual que é o volume, qual que é a pressão, qual que é a taxa respiratória que você quer para o paciente.
E aí, depois, esse protótipo, ele foi transformado num produto. Se vocês olharem visualmente, ele mudou bastante, né? Então, no protótipo, eu desenvolvi um display, com um botãozinho. Aí, quando ele foi transformado depois para um produto, aí era uma tela touchscreen e tudo mais. Mas eu consegui, lá com esse protótipo, tornar a minha ideia tangível, que era construir um ventilador pulmonar de baixo custo. Esses são os protótipos, né, então, funcionais, que vão imitar a funcionalidade do produto final. Existe também os protótipos de exibição, que são aqueles protótipos que eles focam na aparência e não na funcionalidade. Como exemplo, né, a gente tem aí os carros futuristas que são apresentados normalmente em feiras automotivas, né? Então, quando eles propõem um novo design para um carro, não necessariamente esse protótipo está ali, ele funciona. Ele está ali, pode estar ali, né, só representando para avaliar o quê? O gosto, qual que vai ser a aceitação dos clientes. Então, ele conseguiu ainda tornar aquela ideia, de certa forma, tangível, mas o meu foco aqui era só avaliar a aparência dele. Isso do ponto de vista da representação. E a gente também tem o protótipo do ponto de vista da usabilidade, que pode ser descartável ou evolucionário. O protótipo descartável é aquele que vai ser utilizado para representar o produto real, mas depois eles vão ser descartáveis. Então, depois, para eu construir o produto final, eu vou começar do zero. Já um protótipo evolucionário é aquele que eu construo um protótipo básico, mais robusto, e que eu vou aprimorando e melhorando aquele protótipo até que ele se torne um produto real. E aí, nesse caso, né, a gente evita o desperdício de recursos. Então, você transforma aquele protótipo depois lá na frente, né, em um produto final. E para a gente desenvolver esses protótipos, então, seja ele funcional ou de aparência, descartável ou evolucionário, a gente pode usar alguns materiais. Então, a gente tem protótipo de papel, a gente pode usar a impressão 3D, que hoje em dia, né, ela já está mais acessível, então é mais barato você fazer uma impressão em 3D do que você fazer algo mais robusto, né? Ou construir de algum outro material, um metal, uma madeira. Tem o protótipo digital, então a gente pode representar, né, aquela ideia só como uma simulação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a palmilha, né, de uma sola, né, de um tênis, e aí você consegue, inclusive, nos protótipos digitais, fazer simulação, teste de mecânico, de resistência, elasticidade. E a gente tem os protótipos do modelo em escala. Então, como né, é muito comum aí através das maquetes na indústria, né, da engenharia civil, da arquitetura, não tem como você criar um protótipo de um prédio, né, em tamanho real. Então, você constrói esse um modelo em escala e uma maquete que vai representar qual é a ideia, tornar aquela ideia tangível, e aí depois sim você vai construir o prédio. Então, são algumas ferramentas que vocês podem utilizar para validar a ideia de vocês antes de fato começarem ao desenvolvimento. Aqui no BioChallenge, vocês, né, para as etapas regionais, vocês vão ter que desenvolver protótipos funcionais que vão representar, que vão realmente funcionar, demonstrando a ideia de vocês, certo? Então, perante aquelas problemáticas, então a gente vai avaliar se o protótipo de vocês conseguiu resolver a necessidade. E aí, na hora de apresentar isso lá nas regionais, vocês vão ter que tornar aquela ideia tangível. Então, além do projeto estar funcionando, como é que vocês vão demonstrar aquilo? Então, vocês podem fazer uma maquete, pode fazer uma simulação, certo? Então, esse vai ser o desafio aí de vocês, né, no BioChallenge, que é
desenvolver, então, esses protótipos. E aí, como a gente já falou, não é necessário que vocês façam, né, um produto já, né, a nível de protótipo, desde que vocês consigam demonstrar o funcionamento ali e que a ideia, né, realmente resolva essas necessidades. E como saber se vocês desenvolveram ou estão desenvolvendo um bom protótipo? Então, a gente tem algumas características aqui, que é a representação, a precisão, a funcionalidade e a improvisação. Então, um bom protótipo, ele consegue representar, mesmo que de forma rudimentar, o produto real. Ele é preciso, então, quanto mais preciso ou mais parecido for o protótipo, melhor vai ser a resposta e o feedback. Ele tem que ser funcional, então, um bom protótipo, ele consegue executar as funções básicas do produto real. E um bom protótipo é aquele que pode ser improvisado com o mínimo de esforço. Então, tem um caso aqui, né, de um projeto, uma vez que eu estava desenvolvendo, ajudando os alunos a desenvolver, que era para um paciente que tem paralisia cerebral, a gente estava desenvolvendo um teclado para ele conseguir mexer. E aí a gente tinha pensado numa forma que na nossa cabeça tinha feito sentido. E aí, quando a gente foi levar para ele testar, a gente viu que o posicionamento do teclado que a gente tinha colocado não estava bom. Só que ali na hora a gente tinha feito de uma forma, então, que a gente conseguiu alterar a disposição ali, então a gente conseguiu improvisar ali na hora para poder retestar, né, esse projeto. Então, já estejam preparados aí para improvisação nas etapas regionais, que né, é normal de acontecer. Vocês têm uma ideia, têm um planejamento, chega lá na hora da regional, alguma coisinha sai fora do eixo ali, vocês têm que ter essa capacidade de improvisação. E para fazer, né, a construção desses protótipos, a gente tem aí algumas ferramentas, né? Então, existe o Miro, que é uma plataforma, o Figma ele é muito bom para fazer o protótipo da parte de aplicativos, de software. A gente tem o Lucidchart, tanto o Miro quanto o Lucidchart, basicamente ele é um quadro digital, quadro em branco. E aí você consegue adicionar post-it, então dá para fazer lá aquela etapa da matriz SD lá no Miro, então você vai criando os post-its e vai separando. Então são algumas ferramentas que vocês podem explorar. Dá para vocês usarem materiais, né, de baixo custo, então cartolina, massinha, isopor, papelão, Lego. Então pensem em protótipos que não demande muito dinheiro aí para vocês investirem para o desenvolvimento do BioChat. E aí, só para a gente finalizar aqui, a gente vai para a última etapa, né, do Design Thinking, que é a etapa de teste. Então, o objetivo aqui é você pegar aquele protótipo e testar a experiência do público diante do que você desenvolveu. E aí, durante o testes, a gente tem que avaliar a funcionalidade dele, então fazer testes funcionais, fazer o usuário usar mesmo aquilo que você desenvolveu. Testes de segurança, principalmente quando a gente fala sobre equipamentos ou tecnologias para pessoas, né, para idosos, então a gente tem que se preocupar com a segurança. Será que se ele usar de maneira errada ou se aquele dispositivo falhar, vai causar algum tipo de problema de segurança? E o teste da usabilidade. Então, como que foi a usabilidade do usuário alvo diante daquilo que foi desenvolvido. Bom, então, só para a gente não estender muito aqui, essas foram, né, as etapas aí do Design Thinking. E aí, eu só queria reforçar para vocês, então, sobre o desenvolvimento de projetos, que já foi disponibilizado lá para vocês no grupo, o documento do escopo. E aí tem tudo a ver, né, para vocês desenvolverem aí o escopo, tem tudo a ver
com o Design Thinking. Então, vocês realmente podem aplicar essa ferramenta para escrever aí o escopo. Então, vou abrir aqui rapidinho, né, para vocês o documento. Então, aqui vocês, né, tudo que está em vermelho, depois vocês vão remover, vocês vão substituir esse texto pelo texto de vocês. E aí, o que vai ter lá no documento? Primeiro, justificativa do projeto. Então, sabe a etapa lá da observação, da empatia, a etapa da definição do problema principal? Então, vocês vão descrever aqui, né? Qual que por que o projeto é importante, por que ele deve ser executado, quais os problemas e as necessidades que o projeto visa resolver, quem são os potenciais usuários ou os beneficiários do projeto. Então, vocês vão descrever. Depois, vocês vão lá para a etapa da ideação. Então, descrever de forma breve a ideia do projeto. Então, aqui é vocês colocarem, né, quais são as principais funcionalidades e as características do projeto. E aí, pensando na etapa da prototipação, aqui vocês vão colocar quais são os recursos materiais, o que vocês vão precisar para desenvolver, o que vocês estão prevendo, né, para desenvolver a ideia de vocês. E aí, aqui, para a galera que vai fazer hardware, né, pessoal aí da etapa presencial, a gente já colocou aqui esse quadro para ajudar vocês a se planejarem mesmo. Então, quais são os materiais, os componentes eletrônicos? Então, a partir da semana que vem, a gente vai disponibilizar alguns treinamentos para vocês, mais da parte técnica mesmo, uso de sensores, de atuadores, de algumas ferramentas. Então, aí vocês vão colocar quais são os sensores, tudo que vocês vão precisar para desenvolver, para que serve aquele componente, qual é a quantidade e como que vocês pretendem conseguir. Ah, eu vou pegar emprestado no almoxarifado da minha faculdade, eu vou comprar, eu já tenho, então, para ajudar vocês a fazerem esse planejamento. E por fim, né, quando a gente fala aí de desenvolvimento de projetos, a gente tem que se planejar, certo? Então, a gente colocou aqui um cronograma para vocês descreverem as principais atividades. Então, primeiro eu vou desenvolver a parte dos firmware, depois eu vou desenvolver a parte do software, depois vou testar. Então, vocês vão colocar as principais atividades que vocês acham que precisam executar para que consiga até a etapa da regional ter o protótipo pronto. E aí vocês vão estimar em semanas, né, quanto tempo que vocês vão gastar para cada coisa. Então, de acordo aí com a regional de vocês, vocês sabem quantas semanas que vocês têm, e aí vocês podem alterar aqui essas tabelinhas. Beleza? Alguma dúvida? Bom, gente, então queria agradecer aí pela presença de vocês terem ficado aí até 11 horas da noite me ouvindo falar sem parar. Mas espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Quais o prazo dos desafios? As tarefas, eu tenho que confirmar lá com as meninas, mas eu acho que vai até o começo do mês, junto com a entrega do escopo. Então, vocês podem mandar essas tarefas aqui do workshop lá no Discord até o dia 1º de junho, certo? Que é a data do escopo. Mas a gente vai relembrar vocês lá pelo grupo, pelo Discord também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem aí dicas, sugestões, reclamações, também tô aberta. E obrigada aí mais uma vez pela participação de vocês. Isso, o escopo já está lá no grupo, na verdade. Então, a Bia mandou agora há pouco para vocês esse documento. Exatamente esse documento que eu abri aqui. Obrigada, gente. Valeu. Boa noite. Bom descanso para todos.